Oi gente, aqui é a Brisa Santos, bem-vindos ao canal Uma Noiva nos States. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o checklist da petição inicial para começar o processo do visto de noiva, o famoso Fiancé Visa ou visto K1. Então, vamos lá! Bom, pessoal, antes de qualquer coisa, se você quiser ter algum contato direto comigo, se você tiver alguma dúvida e eu não te responder aqui nos comentários, me segue no Instagram que eu te respondo bem mais rápido. Calma. Primeiro, antes de qualquer coisa, clica aqui embaixo, se inscreve no canal. Você saberá os próximos capítulos dessa história, dessa jornada que é o visto K1. Bom, é importante deixar claro que não existe uma ordem obrigatória pela UCIS, o Departamento de Imigração. Então, o que eu vou mostrar aqui pra vocês é a maneira que nós decidimos organizar o nosso pacote e de uma forma que pra gente fazia mais sentido a ordem dos nossos documentos. Assim que vocês decidirem começar com o processo do visto K1, vocês vão sempre iniciar nos Estados Unidos. Esse processo sempre começa por lá, ele não pode ser começado aqui no Brasil. Basicamente, essa petição inicial ela vai conter informações do relacionamento de vocês. Vocês têm que ter esse visto pelo menos uma vez nos últimos 2 anos. E vocês precisam, obviamente, ter provas disso e provas de que vocês mantêm um relacionamento de boa fé. Então não basta apenas provar lá que vocês se encontraram nos últimos 2 anos. Vocês precisam provar que vocês mantêm esse relacionamento, que é um relacionamento que está acontecendo. Que eu vou explicar pra vocês todas as provas que a gente colocou no nosso pacote pra mandar pra UCIS. Se vocês tiverem alguma dúvida é só comentar aqui embaixo que eu vou responder todos os comentários. Quando a gente decide começar o processo, se torna muito assustador, porque você tem que pensar em todos os detalhes e você não pode esquecer nada. Porque você quer pensar nos mínimos detalhes, porque se eles não aceitarem o seu processo, é porque tá faltando alguma coisa. Então você vai ter que mandar tudo de novo e pagar de novo. Então não é o que a gente quer. Pode até parecer bobo pra vocês, mas até qual pasta comprar, a gente fica quebrando a cabeça. A pasta que eu recomendaria, que pra gente deu muito certo, é a pasta catálogo. Eu não sabia, na verdade, falar pro meu noivo o nome da pasta. Então eu mandei uma foto pra ele não encontrou uma pasta catálogo igual as que a gente tem aqui no Brasil, mas ele encontrou uma que é praticamente idêntica com aqueles saquinhos dentro, porém a capa dela era um pouco mais diferente, eu vou colocar aqui no vídeo pra vocês verem. E foi essa pasta que a gente escolheu pra colocar o nosso processo do visto e mandar pra UCIS. A gente começou o nosso pacote com a cover letter, que é basicamente um sumário de tudo que está dentro do pacote. De novo, não tem uma forma obrigatória de você fazer a cover letter, mas a gente escolheu enumerar os itens e colocar a quantidade de páginas após cada item, para facilitar mais ainda para eles, porque a gente não queria ter nenhum tipo de complicação. Então nessa cover letter, você vai descrever cada item que você colocou dentro da sua pasta. E facilita muito você fazer essa cover letter porque ela te guia para organizar o pacote. Então você pode fazer primeiro a cover letter com todos os documentos que você precisa colocar e então para organizar a sua pasta você simplesmente segue a cover letter. Então fica muito mais fácil. A segunda coisa que a gente colocou foi o que eles chamam de personal check ou money order, que pode ser um cheque do seu noivo ou noiva ou uma ordem de pagamento, que é uma folhinha que você compra, como se fosse um documento que você compra com o valor que você quer que ele represente e você coloca e ela vai ser válida tanto como um cheque. Se você não trabalha com cheque, então é uma segunda opção. O valor do visto o valor dessa petição inicial é de $535, então nós colocamos logo após a cover letter, porque Dinheiro é o que faz o mundo girar. a terceira coisa foi o formulário G1145, que é aquele formulário de notificação onde você coloca o seu e-mail e o seu telefone e o nome, obviamente. Não precisa ser assinado, é simplesmente uma folha que eles podem te notificar através daquelas informações. Então eu, como uma pessoa mega ansiosa, claro, colocamos a do meu noivo e colocamos a minha também. Porém, eu não recebi a notificação quando a gente recebeu o primeiro NOA.
Então eu acredito que agora eles mandem só pra um dos envolvidos, que seria o meu noivo. Eu aconselharia vocês a nem mandar essa folha extra, mandar só a do peticionário, de quem tá entrando aí com a petição, que seria o seu noivo ou sua noiva. Já é o suficiente. A quarta coisa que nós colocamos foram as 2 fotos de tamanho de passaporte, uma minha e uma dele. Lá no item do sumário a gente coloca 2 fotos de passaporte, entre aspas, a que tiver primeiro, peticionário ou beneficiário. A quinta coisa do pacote foi o formulário I-129F, que é o formulário mais importante de tudo, que será preenchido com as informações do seu noivo ou noiva e a sua informação. Então lá eles vão pedir o seu endereço, se você já foi casado, onde você trabalha, com que você trabalha. Todas as informações do seu noivo ou noiva estarão nesse formulário e algumas das suas informações também. A sexta coisa foi um anexo que nós fizemos com a história de como nós nos conhecemos, que é nada mais nada menos que a questão 54 do formulário I-129F. Lá no sumário a gente deixou bem claro que era um anexo da questão 54, que é uma declaração de circunstâncias de como nós nos conhecemos. Basta o seu noivo ou noiva fazer essa declaração, datar e assinar. Nessa parte, tentem colocar bastante detalhes, colocar em que lugar foi, quando vocês decidiram que aquilo realmente seria sério, que vocês queriam realmente passar o resto da vida de vocês juntos. Bastante importante para eles perceberem a veracidade do relacionamento de vocês. A sétima coisa foi a Fiancé Letter of Intent, que nada mais é do que uma declaraçãozinha falando que você pretende realmente se casar após chegar nos Estados Unidos, dentro dos 90 dias, que é o que eles pedem. Então, basicamente, é um comprometimento seu e do seu noivo ou noiva. Essa declaração tem vários modelinhos online, eles também não pedem nada que nenhum modelo obrigatório. Você digitaliza a sua declaração e assina embaixo e coloca também a data. A oitava coisa foi as nossas provas de encontro nos últimos 2 anos. Então, para entrar com o processo de visto K1, você tem que ter visto pessoalmente o seu noivo ou noiva pelo menos nos últimos 2 anos, mesmo que seja apenas uma vez. Ali você coloca todas, essa parte é mesmo, todas as provas que vocês encontrarem desse encontro. Quanto mais coisa vocês mostrarem pra eles, melhor. Mas também, claro, não vai colocar lá 30 fotos, 50 fotos, também não é necessário. Umas 10 fotos, eu acredito que já seja o suficiente. Mas nessa parte, vocês podem usar cópia de passaporte com os carimbos de entrada e saída do país. Eu e o meu noivo mandamos as cópias dos nossos passaportes, com os carimbos de entrada e saída da Colômbia, que foi a nossa primeira viagem juntos, que foi onde nós nos conhecemos. E ele também mandou a cópia do passaporte dele com os carimbos de entrada e saída de São Paulo, que ele veio me visitar aqui no Brasil. Então vocês devem colocar recibos de jantares, recibos de presentes. Nós também colocamos o recibo do anel de noivado. Recibo de qualquer compra que vocês tenham feito juntos nesse período que vocês se encontraram. A nona coisa foram as nossas provas de relacionamento contínuo. No nosso pacote nós colocamos prints de conversas de WhatsApp, prints de chamadas de WhatsApp, prints de FaceTime, prints também do nosso e-mail. Na verdade a gente não conversava muito por um e-mail, mas uma vez ele esqueceu o celular na casa dele, ele me mandou mensagens por e-mail. Como a gente tinha muita, mas muita conversa, porque a gente se fala todo dia e sem parar, decidimos colocar 3 prints para cada mês. Por exemplo, colocar um print de julho, do começo de julho, do meio de julho e do final de julho. Outra coisa que a gente colocou também foi um post que eu tinha feito no Facebook com uma foto nossa e falando do quanto ele significa pra mim,
E ele também decidiu, tirou um print dessa página do Facebook e também colocou junto com essas provas de relacionamento contínuo. Se você conversa por qualquer outro aplicativo, também tira print das conversas que vocês têm. Não precisa tirar print de todas as conversas, porque isso é impossível e ninguém vai ficar olhando 30 páginas de conversas que vocês tiveram. Dá um trabalho você ir lá desde o comecinho, de onde vocês começaram a conversar, pra tirar print de cada conversa. Mas tem que ter paciência, que dá tudo certo. E por último, seria a certidão de nascimento do seu noivo ou da sua noiva americana, ou americana. Como o meu noivo ele não é nascido americano, ele tem um Citizenship Certificate, que nada mais é que, se você for traduzir ao pé da letra, um certificado de cidadania. A gente mandou uma cópia desse documento dele. E esse documento foi a última coisa que nós colocamos no nosso pacote. Bom, e essa foi a checklist do meu processo do visto K1. Espero muito ter ajudado vocês. E se tiverem qualquer dúvida, de novo, é só comentar aqui. E se você quiser saber mais detalhes do meu processo, que ainda está em andamento, corre lá no meu blog, Uma Noiva nos States, tudo junto, .wordpress.com. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também, que fica bem mais fácil para vocês. Lá tem essa checklist para vocês, muito mais organizada, com todos os itens, explicando cada coisa que eu coloquei. E lá eu conto a nossa história desde o começo, como tudo começou, como a gente decidiu fazer o processo do visto K1. E é isso, até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte aí e não se esquece de se inscrever no canal, hein?